eu convido você a baixar a sua cabeça, a fechar os seus olhos e a estarmos nesse instante falando com o nosso Deus. Vamos orar. Pai bendito, exaltado, glorificado seja o teu santo nome. Obrigado pelo dia que o Senhor nos concedeu, pelo ambiente da família cheio de alegria e amor, que só pode ser um ambiente proporcionado pela presença de Jesus, pela tua presença conosco. Obrigado, ó Deus, pela vida dos meus irmãos que aqui estão. Que o Senhor, através do teu Santo Espírito agora, esteja visitando os lares, esteja visitando cada ambiente familiar, esteja enchendo, ó Deus, as casas, os lares da glória do Senhor, da presença do Senhor, que sejamos envolvidos, ó Deus, pela tua santidade, que juntos possamos declarar que tu és santo, 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 que tu és o Senhor dos exércitos, que o Senhor é o nosso Deus, soberano sobre todas as coisas, que mais uma vez o nosso coração se aquiete na tua presença, que o nosso coração se alegre diante de ti, cante louvores ao Senhor, celebre o teu santo nome e estejamos declarando a tua glória e as tuas maravilhas. Bendito e exaltado seja o teu santo nome. Abençoa-nos também com a tua palavra, confessamos os nossos pecados ao Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados, purifica o nosso coração, ó Deus, para que possamos adorar ao Senhor na beleza da tua santidade. Faz com que seja assim, em o nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar celebrando o nome do nosso Deus, o nome daquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, que ele seja exaltado para sempre. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Outra vez declare: os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja
adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome, tendo para isso tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito, tendo para isso tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome, tendo para isso tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito, tendo para isso tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Peça agora. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Declare mais uma vez. Como estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome,
nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós, nunca falte para mim. Deus, venha me abençoar e que essa união nunca falte para mim. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para mim. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Nunca falte para nós, Senhor, tua presença, tua glória, tua majestade. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Declare. Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és.
é quem tu és, esse é quem tu és. Meu Deus, faz um novo caminho, meu Deus, faz um novo caminho. Ele nunca para, Ele nunca para. Meu Deus, faz um novo caminho, meu Deus, faz um novo caminho. Ele nunca para, Ele nunca para, Ele nunca para. Meu Deus, faz um novo caminho, meu Deus, faz um novo caminho. Meu Deus, Ele nunca para. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Ainda que você tenha momentos em que você passe pelo deserto, tenha que enfrentar a escuridão, densas escuridões ou escuridão, creia que o Senhor está com você, que Ele é Deus de milagres. Confie na promessa dEle, confie que Ele vai fazendo novo caminho, novo caminho, novo caminho. Ele nunca para, nunca para. O meu Pai trabalha até agora, disse Jesus, e acrescentou, e eu também, e eu também. Jesus continua trabalhando, Ele está conosco. Aleluia. Glórias sejam dadas ao nosso Deus. Põe a sua Bíblia, abra em Deuteronômio 15, a partir do versículo 7. Deuteronômio 15, a partir do versículo 7. Diz assim a preciosa palavra de Deus: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das cidades na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as tuas mãos a teu irmão pobre. Antes lhe abrirás de todo a tua mão e lhe emprestarás o que lhe faltar, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te que não haja pensamento vil em teu coração, nem digas: está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com o teu irmão pobre, e não lhe des nada, e ele clame contra ti, e haja em ti pecado. Livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração quando lhe o deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus, e em toda a tua obra e em tudo que te empreenderes, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno: livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Eu pergunto a você, como é que está a sua vida
em relação à obediência a essa ordem de Deus. Preste atenção que ele nos faz, juntamente com ela, preciosas admoestações. Ele diz assim: não haja pensamento vil no teu coração. Que tipo de pensamento vil pode haver em nosso coração no momento de dar ao pobre? Ele também assim, e nem pense que o ano da remissão está chegando e você vai ficar perdoado e acabou. Está se aproximando, Deus perdoa mesmo, Ele não vai considerar isso que eu estou fazendo. Cuidado. E também diz: nunca deixará de haver pobres na terra. Que asseveração há aqui? Nunca haverá de haver, ou nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso, ele nos ordena: livremente abrirás a tua mão para o teu irmão. A sua oferta ajuda aqueles que necessitam. A sua fidelidade no dízimo, a sua doação ajuda, socorre aquele que necessita. Por isso esse é o momento de você consagrar sua vida ao Senhor e também consagrar a sua oferta, o seu dízimo. Pense em alguém que está com alguma necessidade. Ele diz: não haja entre vocês quem tenha necessidade. Talvez seja um parente seu, um irmão seu, um primo, um tio, uma tia. E eu quero dizer uma coisa para você, e vou falar isso como seu pastor e com muito temor diante de Deus. Diante de Deus. Eu creio que Deus prefere, até mesmo quando você deixa de dizimar, mas socorre um necessitado e faz isso de coração. Sim. Mas eu creio que todo aquele que tem coragem para fazer isso também permanece fiel. Seja fiel, viva perto do Senhor e consagre a sua vida ao Senhor. Faça isso agora, nesse momento. Separe a sua oferta ao Senhor. Peça perdão também pelos seus pecados. Em nome de Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Circunstâncias,
adorarei somente a ti, Jesus, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Amém, Senhor. Abençoa teus filhos, abençoa-nos, ó Deus, perdoando os nossos pecados e aceitando as nossas ofertas. Glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Agora, Pai, fala aos nossos corações através da tua preciosa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus. Esse texto que nós vamos ler encontra-se em todos os evangelhos. Eu escolhi o Evangelho de Mateus porque ele é mais resumido. O Evangelho de Marcos é o que tem maiores detalhes sobre esse momento. E o de Lucas também acrescenta alguns outros detalhes. Mas o Evangelho de Mateus, ele resume mais. Então, eu aproveitei para que a gente possa fazer uma leitura mais resumida e a gente comenta também os detalhes que existem nos outros evangelhos. Então, o Evangelho de Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 14. E quando chegaram junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Nós temos vivido um tempo onde muito se tem falado sobre fé. Eu mesmo, aqui, principalmente nas lives semanais, nos encontros semanais, e também em algumas celebrações dominicais, já ministrei palavras sobre fé. No entanto, eu creio que o assunto sobre fé é muito vasto e também muito
compreendido. Nós não conseguimos ter muita compreensão. Eu não vejo as pessoas, pelo contrário, eu vejo as pessoas muitas vezes fazendo muita confusão sobre a fé. E há então muito que se aprender sobre a fé. Esse texto nos diz coisas tremendas sobre a fé, que se nós formos honestos, questionaremos a nossa fé e chegaremos à conclusão de que nós não temos fé, porque uma fé que é ainda menor do que um grão de mostarda, isso não é fé. E quando a gente se depara com o que Jesus disse no versículo 20, ele falou assim: bastaria uma pequena fé, do tamanho de um grão de mostarda, para dizer a uma montanha para mudar de lugar e ela mudaria. Você consegue se ver diante de uma montanha dando essa ordem? Olhando para um monte que está diante de você e dizendo para aquele: ei, monte, mova-se. E aquele monte sair dali. Você já viu alguém fazendo isso? E Jesus continuou dizendo que uma fé assim torna os impossíveis possíveis. Porque ele disse assim: tudo vos será possível. Será que Jesus estava dizendo isso somente para os discípulos? Ou será que o fato é que eu não tenho essa fé? E que você também não tem essa fé? Ou será que nós não temos conseguido orar com fé como convém e jejuado como convém, para que a gente consiga essas proezas da fé? Isso gera em nós sentimentos terríveis. Nunca nós pensamos, acabamos pensando, nunca eu vou alcançar o mínimo de fé do tamanho de um grão de mostarda para ver coisas sobrenaturais acontecendo. Eu estarei sempre pedindo, eu sou aquele que vou viver sempre pedindo: Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, aumenta a minha fé. Aquele sentimento de que eu estou sempre aquém, que eu estou sempre atrás, de que eu nunca vou conseguir, que eu nunca tenho fé suficiente, que Deus, a fé que Deus espera de mim, eu nunca vou conseguir ter. Isso pode gerar também em mim uma busca, uma espécie de busca meio triunfalista, aquela busca pelos feitos da fé, aquelas pessoas que saem por aí dando ordens a Deus, dando ordem às montanhas, dando ordens à enfermidade, crendo que tudo é possível porque elas estão orando muito, elas estão jejuando muito e elas estão pagando preço, um alto preço, se esforçando, estão se sacrificando, estão dando tudo quanto é possível dela, estão no propósito das orações, do jejum dos 40 dias, da semana de propósito, da corrente de oração, elas estão ali, então elas confiam nisso tudo e saem determinando. O problema é quando a gente quebra a cara, e geralmente a gente quebra, as pessoas fazem assim, quebram, e aí alguém vem e joga na nossa cara: é porque você não teve fé. É porque você não teve fé. Eu soube de um pastor que disse para uma filha, cuja mãe morrera atropelada,
E ele disse: se você tiver fé e orar com fé, sua mãe pode ressuscitar. E ela creu, e ela orou, e ela chorou, e ela pediu, e ela jejuou. E na hora do sepultamento da sua mãe, o pastor disse para ela: sua mãe está sendo enterrada porque você não teve fé. Meus irmãos, Jesus disse: tudo vos será possível. Jesus disse: a montanha vai se mover se vocês tiverem uma fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda. O que afinal de contas Jesus estava dizendo? O que então que a gente precisa aprender em relação a essa fé? Como que a gente vai compreender isso? Como compreender que a gente não produz esse resultado de fé? Como? Primeiro, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção nisso, nós precisamos compreender que a vida acontece em meio a contrastes, a paradoxos, às vezes a contradições. A vida acontece entre contradições, entre contrastes. Aquele momento em que eu tenho fé e também o momento em que eu duvido. Essa é a realidade humana. Todo ser humano tem dúvidas e todo ser humano pode também exercer fé. E para comprovar como isso se dá, eu quero que você atente para esse texto, o que Jesus disse antes de dizer que tudo é possível. Jesus estava descendo do monte da transfiguração. Enquanto Jesus estava no monte da transfiguração, com os seus 3 discípulos, a realidade era que havia 9 discípulos lá embaixo, lutando contra um demônio que possuía um menino. Preste atenção no contraste desse momento. Jesus está descendo do monte da transfiguração e então ele encontra aquele pai desesperado porque os discípulos que estavam ali não conseguiram dar conta daquele menino. Mas enquanto Jesus estava no monte, com outros 3 discípulos e mais, e tendo aquele momento de glória, o que é que aqueles discípulos experimentavam? Os 3 discípulos que estavam ali com Jesus experimentavam o quê? O rosto de Jesus resplandecia como o sol. As vestes de Jesus se tornaram brancas como a luz. Eles, os discípulos, viram Moisés, viram Elias conversando com Jesus. Pedro, vendo aquilo, ele logo disse: esse lugar é fantástico, esse lugar é muito bom, vamos fazer 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés e uma para Elias. Preste atenção que ele nem disse sobre uma 4ª tenda, é como se ele estivesse dizendo: a gente pode ficar no tempo mesmo, a gente pode ficar por aqui, porque a coisa aqui está muito boa. Mas ao mesmo tempo, outros 9 discípulos estavam lá embaixo, enquanto 3 com Jesus ouviam a voz que desceu dos céus e disse: este é meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. 9 discípulos ouviam os sussurros, os gritos de demônios.
o que acontecia ao mesmo tempo lá embaixo é que havia um pai desesperado com as lutas com seu filho, descrito por ele mesmo como um lunático. Nos outros evangelhos, com sintomas de epilepsia, espumava na boca, tinha convulsões, era surdo, era mudo, tudo isso causado por demônio. Pode imaginar a luta em que esse pai passava, vendo seu filho se lançando no fogo, se lançando na água, tentando morrer o tempo todo esse pai tendo que vigiar o seu filho. Os discípulos tentaram libertar o menino, mas não conseguiram. Enquanto 3 dos outros discípulos desfrutavam de glória e não precisaram de fé alguma para estarem ali naquele momento, aqueles 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, não precisaram de fé para ver Elias, para ver Moisés, para ver a glória de Jesus. Eles estavam ali por pura graça, somente pela graça. Os outros 9 lutavam tentando libertar um menino para poderem devolver esse menino àquele pai, mas devolverem o menino de forma normal e liberto. Observem que isso acontece ainda depois da comissão, ou seja, esses discípulos tinham saído sob a ordem de Jesus. Quando Jesus disse para que eles fossem, e lhes deu autoridade, e lhes disse: em meu nome vocês vão expelir os demônios. Quando eles voltaram, eles disseram para Jesus: Senhor, que coisa fantástica, em teu nome a gente dizia, mandava os demônios saírem e eles saíam. Foi maravilhoso. E Jesus disse assim: vocês devem se alegrar porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Eu via Satanás caindo dos céus. Ou seja, se esses discípulos tinham tido essa experiência, por que é que eles não conseguiram agora libertar esse menino? Talvez a sua resposta apressada seja: é simples, pastor. Eles não tinham fé. Eles não exerceram fé. O que aconteceu com eles foi porque eles não tinham fé. E eles perguntaram depois a Jesus, quando chegaram a casa, eles disseram: Senhor, funcionou daquela vez, por que que não funcionou agora? Por que nós não conseguimos? Eles perguntaram. Agora preste atenção no que Jesus lhes respondeu, mas no que aconteceu um pouco antes. Eu vou falar sobre isso lá na frente um pouquinho mais. Segundo, nós precisamos aprender que a fé é a certeza da presença de Jesus, mesmo estando diante da presença da dor. Vou repetir. A fé é a certeza da presença de Deus conosco, mesmo diante da presença que contradiz a presença dele. Que não seria, diante dos nossos olhos, normal estar passando quando Jesus está conosco. Fé é você ter certeza, convicção de que o Senhor está com você. No versículo 17, Jesus disse assim: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Preste atenção.
Primeiro Jesus faz uma exclamação: ó geração incrédula e perversa. Agora ele faz uma pergunta: até quando estarei convosco? Primeira pergunta. Segunda: até quando vos sofrerei? A resposta deles, a primeira pergunta, até quando estarei convosco, podia ter sido: se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. O problema era que o Senhor não estava aqui. Se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Se o Senhor estivesse conosco, nós teríamos conseguido libertar. Mas Jesus estava dizendo: até quando estarei convosco? Ele estava no monte, mas também estava ali. Vocês se lembram quando os discípulos estavam naquela tempestade e Jesus os mandou para a tempestade no mar e ele fora orar? Mas diz lá o texto que mesmo estando eles distantes, no escuro, na noite, na tempestade, e Jesus lá no monte os via. Jesus os via. Jesus está vendo você. E muito mais do que isso, ele está com você. E a segunda pergunta foi: até quando vos sofrerei? Jesus não está dizendo assim: até quando vós sofrereis? Ele diz: até quando vos sofrerei? Até quando eu vou sofrer, porque vocês não acreditam que eu estou com vocês? Até quando eu estarei com vocês e terei que sofrer, porque vocês não acreditam que eu estou com vocês? Observem, eu chamo a atenção mais uma vez para isso. Jesus estava no monte, lá com os 3 discípulos, mas ele estava também com os 9 discípulos ali, que tentavam expulsar aquele demônio daquele menino. Preste atenção, o versículo 9 coloca o pai dizendo: trouxe-te. Ou seja, o pai procurou primeiro Jesus, mas não encontrando Jesus, pediu socorro aos discípulos que não conseguiram fazer nada. Muitas vezes, irmãos, muitas vezes, infelizmente, muitas vezes, a nossa falta de fé, a nossa pequena fé está no fato de que achamos que Deus está na sua glória, que Deus está assentado no alto e sublime trono, que Deus está distante e nós estamos aqui embaixo sofrendo, que Ele não está conosco e Ele está nos perguntando: até quando eu vou sofrer, porque vocês não acreditam no que eu lhes falei? Eu lhes disse: eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Não lhes deixarei órfãos. Eu sou o Deus Emanuel, Ele é o Deus conosco. E ele pergunta: até quando eu vou sofrer por ver vocês sofrendo? Onde está a fé de vocês? A fé não em ver coisas acontecendo, mas a fé que sabe que eu estou com vocês, apesar do que possa estar acontecendo. Fé, portanto, é quando, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu tenho vara, tenho cajado que me consolam, eu tenho mesa me esperando, eu tenho a certeza de que eu sou acompanhado, cercado pela bondade e a misericórdia do Senhor
todos os dias da minha vida. Continue, portanto, crendo que Ele está com você. Em terceiro lugar, uma fé obediente coloca você, então, por causa disso, dando ordens à montanha e ela obedecendo. Você já viu, como eu lhe perguntei no início, você já viu alguém na sua experiência de vida dizendo para uma montanha para ela sair do lugar? Há uma história, eu não sei se ela é verídica, de uma senhora que tinha a sua janela para um monte, e quando o sol dava na sua casa, ele já tinha atravessado a sua casa e nunca ela era aquecida pelo sol. Quando ela adoeceu e não podia mais sair de casa para pegar o sol, ela olhava para aquela montanha e ela começou a orar, pedindo que aquela montanha fosse tirada dali. E conta-se então que um dia ela ainda estava dormindo, quando de repente ela despertou com barulho de máquinas. E quando ela abriu a janela, havia várias máquinas ali, trabalhando e tirando aquele monte, porque uma fábrica seria construída ali naquele lugar. Aquele monte foi retirado, a fábrica não tinha altura e então o sol passou a bater nela. Eu não sei se isso é verídico, eu não sei se é apenas uma ilustração. O que eu sei é que quando Jesus usou o grão de mostarda e a montanha, ele estava usando figuras de linguagem. Jesus estava dizendo para nós que obstáculo algum poderá resistir a uma fé obediente à palavra e certa da presença dele. Aquele que tem fé e que confia que Jesus está com ele e está sob a promessa dele e tem por causa dessa promessa missão, objetivo, não há nada que possa obstacular o seu caminho. Tudo vai se abrir em nome de Jesus. Nada vos será impossível. Jesus, então, está falando de obstáculos aí que podem ser removidos pela certeza da presença dele. O salmista estava diante de montes e ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Preste atenção, ele perguntou assim, ele olha para o monte que crescia, tremendo, onipotente diante dele, e perguntou: de onde me virá o socorro? Mas olha a resposta dele: o meu socorro vem. Não é o meu socorro virá, não está no futuro. Ele disse: eu já tenho socorro, o meu socorro vem, o meu socorro está presente, o meu socorro é o Senhor que está comigo. O monte é enorme, as dificuldades são crescidas demais. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem de quem criou o monte, do Criador dos céus e da terra. Ele tem, portanto, certeza da presença do Criador
daquele monte. Por isso, ele diz, o meu socorro vem. O que Jesus, portanto, está nos ensinando é que uma fé assim, ela é parceira da onipotência dele. Tudo é possível ao que crê. Mas observem que eu falei uma fé obediente, ou seja, uma fé que é fortalecida pela certeza da missão, pela certeza do chamado, pela certeza da presença de Jesus. E essa fé, portanto, não terá limites. Se há uma missão de Deus para você, um propósito, como ele disse, que começou uma boa obra na sua vida e ele há de terminá-la, preste atenção, não tem diabo, não tem inimigo, não tem montanha, não tem obstáculo que possam impedir que Jesus termine aquilo que ele quer fazer na sua vida. E ele ainda lhe diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, e você pode crer e descansar diante de qualquer obstáculo. Em último lugar, o alimento da presença de Jesus, da fé, é a oração e o jejum. Por que que nós não conseguimos expulsar? O que que deu certo? Deu errado? Perguntaram os discípulos a Jesus. Eu pergunto para vocês, Jesus e os 3 discípulos tinham feito um jejum especial para expulsarem o demônio daquele menino? Não. Talvez você diga, mas eles estavam descendo da glória, estavam descendo da transfiguração, eles estavam cheios do poder. Por isso, Jesus disse assim, aliás, Jesus não disse assim, eu vou deixar que vocês vejam como que são discípulos cheios do meu poder. Pedro, Tiago e João, é a vez de vocês. Vocês estavam comigo lá, estão cheios da unção, entrem em ação. Jesus não fez isso. Jesus disse, até quando eu estarei com vocês e eu vou sofrer por causa de vocês? Ele disse, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão fazer coisas extraordinárias, tudo lhes será possível, tudo. Mas esta casta não se espelhe a não ser com jejum e oração. Isso significa casta montanha. Isso significa que certas castas, certas montanhas, certos problemas precisam sempre ser encarados com intimidade com Deus. Jejum e oração não são simplesmente práticas religiosas para serem feitas de vez em quando. É um estilo de vida com Jesus. É uma vida com Jesus, é uma vida que se alimenta da presença dele, é uma vida que está com ele o tempo todo. Vocês se lembram, muitos aqui se lembrarão de um momento que eu passei, depois de um culto, fui chamado a uma casa para estar com um rapaz que estava possesso e endemoniado. Era uma cena terrível, e quando eu entrei naquela sala, fecharam a porta, e eu me deparei com aquele rapaz enorme, pessoas sentadas em cima dele, mas ele olhou para mim e disse assim, quem é esse de branco que está aí atrás de você? Quem é? E eu disse, eu pensei, aliás,
o homem de branco está aqui comigo, podem soltá-lo. Aí as pessoas disseram assim, não, pastor, ele está quebrando tudo. Eu falei, o homem de branco está aqui. Jesus de Nazaré está aqui. Ele está aqui. Não tem, portanto, obstáculo quando nós estamos certos de que Ele está aqui. Uma vida que acontece assim, e não uma vida que se prepara para depois se gabar e poder estar dizendo, mas a minha vida é de muita oração, a minha vida é muito consagrada, a minha vida é isso e aquilo. Então, não é pela graça, é pelo seu esforço, pela sua oração, por aquilo que você faz. Ou seja, não viva tendo medo de montes, não vive tendo medo de castas, não viva tendo medo de obstáculos, mas encarando-os na certeza da presença de Jesus com você. Ele está conosco e quando nós enfrentamos na certeza da presença dele, nós podemos experimentar coisas tremendas acontecendo, porque Ele é conosco. Bendito seja o nome do Senhor. Você consegue entender que a fé tem esses contrastes? A gente duvida. Mas você precisa descansar na presença do Senhor. Há momentos em que nós nos sentimos cheios da graça e da glória. Estamos preparados. Mas há momentos difíceis, mas isso não significa que Ele não está conosco. Ele está. Isso significa apenas que a gente precisa se aquietar para discernir o que Deus está fazendo, para conseguir perceber o que Deus está fazendo naquele momento. Portanto, abaixa sua cabeça agora, feche os seus olhos e agradeça pela presença de Jesus com você. Ele está com você. Portanto, depois que você se levantar, você vai se levantar com fé, com o coração cheio da graça dele e da certeza da presença dele, em nome de Jesus. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Circunstâncias, não, olha o seu amor, não me guio por vistas, alegre sou, não olho as circunstâncias, não, olha o seu amor, não me guio por vistas, alegre sou. Declare comigo essa paz que eu sinto em minha alma. Vamos lá? Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma
Senhor. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre sou. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre sou. Olhamos para a presença de Jesus, Ele está conosco. Ele está com você, Ele está com a sua família, sempre presente. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o precioso amor de Deus, o nosso Pai, a consolação do Espírito Santo de Deus Pai, sejam sobre todos vós, amados irmãos, e sobre todos aqueles que, espalhados por todos os cantos da terra, glorificam a presença de Jesus, hoje e para sempre. Amém. 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 Glória a Deus. Que bom que você ficou aí, que você esteve conosco nesta noite. Que a graça de Jesus Cristo acompanhe todos vocês, lhes dando uma noite de descanso, uma semana de vitórias, em nome de Jesus. E tudo o que você for fazer, creia, Ele está comigo. Você não está sozinho. Se você estiver em casa sozinho, você não está sozinho. Ele está com você. Nesses dias, nós estamos distantes, mas não estamos isolados uns dos outros. Estamos juntos, tá bom? Uma boa semana para todos. Amanhã, o nosso momento de louvor e de oração, às 6:30 da noite, 18h30. Um abraço forte, um beijo para todos e boa noite.